Olá, turminha linda do sétimo ano. Hoje nós vamos falar sobre a colonização portuguesa na América. Nós já vimos, boa parte desse conteúdo em sala de aula e hoje vamos fazer uma revisão, tá? Bom, vamos começar por Portugal, né? Desde a sua unificação. Na Idade Média, a Europa estava dividida em reinos feudais. Por consequência dos acontecimentos sociais, Portugal foi a primeira corte, a se unificar, a se tornar politicamente unificado, que se unificou de uma forma em corte e depois, hoje, é um país nacional. Ou seja, um reino feudal era administrado por um rei. Ele era dono daquela porção de terras e ele administrava aquele local. Quando um rei, e assim estavam dividida a Europa em forma de reinos feudais. Cada reino era autônomo. Quando um rei se destacou e ele conseguiu unificar vários reinos politicamente, cobrar impostos, né? Ele acaba sendo o rei político de vários reinos. E o primeira corte, primeiro estado absolutista a se tornar unificado na Europa foi Portugal, né? E aí, por consequência, veio a Alemanha, a França, não, a Espanha. Então, primeiro Portugal, depois a Espanha e o último foi a Alemanha. Mas, enfim, quando Portugal se unifica, ele sai nas grandes navegações, nas grandes viagens. Ele vai fazer comércio para as Índias. Então, ele passa pelo litoral da África, né? Contorna todo esse litoral da África e segue para a China, para a Índia, ou para a Índia, para a China, para o Japão, e vai fazer comércio lá. Nesse caminho, como nós já vimos, e dá para a gente perceber muito bem na página 18, né? Ali tem a descrição de Portugal e como ele vai percorrendo os caminhos. Você pode observar isso no caderno, na apostila, na página 18. Aí você pode observar a rota de Portugal, passando pelo litoral da África, contornando o Cabo da Boa Esperança, indo, né, em direção ao Oriente, passando pela Índia, China, até o Japão. Ele chegou até lá. Nesse caminho, ele encontrou o Brasil e assim chamou, né, os indígenas de índios, porque ele pensava, né, Portugal pensava ter chegado à Índia, tá? Mas, enfim, o que ele fazia? O que Portugal fazia no litoral da África, da Índia, na China? Comércio. Eles faziam comércio. Compravam porcelanas, seda, tá? Então, outras especiarias também, né? E traziam para a Europa, tá? Então, Portugal, ele fazia esse tipo de comércio, tá? Ali nós temos na página 18 que ele constrói as feitorias, né? As feitorias na costa africana, nas Índias, para administrar os negócios com o Oriente. Portugal criou em Lisboa a Casa da Índia. Então, ele constrói essas feitorias para que ele possa
São pontos de comércio para que ele possa, na ida e na vinda, fazer essas trocas. Bom, aí o que acontece? Ele encontra o Brasil em 1500 e deixa o Brasil ali. E continua fazendo comércio lá para as Índias. Em 1530, mais ou menos, quando esse comércio já é insuficiente para Portugal, por alguns conflitos, né? Ele passa a ter conflitos, né? Ele começa a se voltar para a colonização do Brasil. Bom, uma vez também que a costa brasileira ela é extensa, ela é gigante e começa a vir pessoas ou cortes da Europa para cá. Então ele vem também administrar, cuidar o litoral para que não possa vir a perder essa descoberta, tá? E ao longo do litoral ele começa a fazer essas feitorias para cuidar, né, do litoral de inimigos. Para ele, do ponto de vista dele, Portugal é nos seus inimigos. Aí na página, quer dizer, quem que eram os inimigos de Portugal? A Holanda, né? Com a Espanha, ele tem o seu Tratado de Tordesilhas, que a gente vai falar na sequência. França, que estava se formando também, né? Temos a passagem da França no Rio de Janeiro, que ela foi expulsa dali. Tivemos em Pernambuco, né? A passagem dos holandeses. Mas, enfim, vamos lá ver na página 21, a exploração do pau-brasil e do escambo. Então, quando esse comércio lá no Oriente se tornou insuficiente, por conta de conflitos, principalmente naquelas bandas, ele se volta, e aqui também, para cuidar do seu litoral, do litoral brasileiro, Portugal se volta para a colonização do Brasil. Isso começa por volta de 1530. Né? De início, até depois de 1500, como está na apostila, a gente pode observar que existiram algumas feitorias, algumas retiradas de pau-brasil, mas não foi nada muito assim superior, né? Derrubada de árvores. Então, pouco comércio. Então, de 1500 até 1530 teve sim, não era o governo, não era a corte que estava ali, mas existiam terceiros, digamos assim, né? Cortando árvores, pau-brasil e construindo e fazendo essa pequena levada de madeira para Portugal. Na página 21 ainda a gente pode ver ali no mapa a linha do Tratado de Tordesilhas. O que isso representa? É o tratado que o Portugal fez com a Espanha. Por quê? Porque a Espanha também se unificou, né, politicamente, também se tornou uma corte. E ela também estava colonizando território. Em 1492, Cristóvão descobriu a América. Então, eles não sabiam bem aonde se terminavam essas terras, mas eles sabiam que existia uma porção bem gigante de terras, tanto faz a Espanha como Portugal, não é? E Portugal e Espanha acabam fazendo uma divisão dessas terras, tudo que ficava a leste mais próximo de Portugal, né? Essa linha a leste ficaria de Portugal, a oeste ficaria da Espanha, né? Bom, também
abre parênteses, tem uma questão que onde nós estamos hoje pertencia à Espanha. Mas então como que a gente acabou sendo colonizado por Portugal? Porque houve um casamento entre rainha e rei da Espanha e Portugal, que afrouxou esses limites, né? Aí a Espanha foi mais flexível, né? E Portugal acabou ultrapassando essa linha, tá? Bom, então por isso que nós fomos colonizados, o território é gigante do Brasil, né? Colonizado por Portugal, devido a esse casamento. Agora, onde nós estamos hoje, né? Aqui pertencia à Espanha. Bom, na página 23, vai começar a falar da organização política colonial, de como se deu os primeiros passos para essa colonização, né? Parte das terras que na atualidade formam o território brasileiro foram propriedade do rei, de acordo com o Tratado de Tordesilhas de 1494, né? O navegador Pedro Álvares Cabral tomou posse das terras para Portugal em 22 de abril de 1500. Como estudamos, até 1530, a ação portuguesa se limitou a expedições de reconhecimento, policiamento do litoral, a extração do pau-brasil. E aí esse período de policiamento, de extração de pau-brasil, de um pouco de pau-brasil, a gente chama de 1500 a 1530 de período pré-colonial, tá? Então esse é o período pré-colonial. Aí sim, na sequência, né, a partir de 1530, Portugal desenvolveu ações para a posse e a colonização das terras. Para isso, era necessário que se estabelecessem famílias de origem portuguesa e que elas aqui permanecessem. Então, foi a partir ali de 1530 que Portugal começou a trazer coisas, famílias, animais de Portugal para cá. A primeira expedição que visava a ocupação portuguesa das terras trouxe consigo cerca de 400 pessoas numa primeira expedição após 1530, além de animais domésticos destinados a consumo, transporte e tração, vacas e cavalos. Então vieram vacas e cavalos de 400 pessoas nas caravelas nessa primeira expedição para o Brasil, após 1530. Também vieram com essa expedição as primeiras mudas de cana-de-açúcar, planta de origem asiática, cujo subproduto, o açúcar, tinha grande procura no comércio europeu, né? Hoje nós temos que tomar cuidado para a gente não comer muito açúcar, mas até há pouco tempo atrás, nem todo mundo tinha acesso ao açúcar, ele era uma mercadoria, era um alimento, se é que dá para chamá-lo assim, raro, né? Bem raro, tá? Bom, a primeira expedição, né, de Martim Afonso de Souza explorou o litoral da América Portuguesa, desde Pernambuco até Baía de Guanabara e Canané. Então, a primeira expedição, quem administrou essa expedição foi Martim Afonso de Souza. Martim Afonso de Souza foi o primeiro cara que comandou essa expedição. E até ali embaixo a gente pode ver a fundação, né, de São Vicente, tá? Porque olha só, daí nesse último foi estabelecido o primeiro núcleo oficial da colonização portuguesa, a Vila de São Vicente, nesse último qual a Cananéia. Então foi fundado em São Vicente, litoral de São Paulo, uma das primeiras vilas do Brasil. Esse mapa ali embaixo pode muito bem representar a obra representando a fundação da Vila de São Vicente, no litoral do atual estado de São Paulo, do local onde já habitavam alguns portugueses e indígenas. Foram erguidas algumas poucas habitações e uma pequena capela no ponto central da vila. Então, ali foram construídas algumas pequenas casas e uma capela, né? Então, marca o início
dos primórdios da colonização, tá? Aí na página 24 a gente vai ter as capitanias hereditárias. O que vai ser isso? Vai ser a divisão, né, de terras próximas ao litoral brasileiro, tá? Em várias porções de terras, aonde né, Portugal cede para algumas pessoas que lá moravam virem para cá, para assim começarem a colonizar, tirar produtos, plantar e parte disso restituírem impostos nesse sentido, tá? Essas terras não ficariam dessas pessoas, né? Até 1850, as terras pertenciam ao governo, digamos assim, não tinham donos de terras, né? Particulares. Ali, a expedição colonizadora de Martim Afonso de Souza propiciou o melhor reconhecimento do litoral, a fundação de São Vicente em 1532, então São Vicente foi fundado em 1532, e também da vila de Santo André da Borda do Campo de 1553, no Planalto da Piratininga, onde é atual São Paulo hoje. Bom, como o governo não daria conta de colonizar tudo isso sozinho, como eu havia falado, ele vai privatizar a terceiros a colonização, né? É isso que ele vai fazer. O sistema de capitania, que vai se chamar Sistema de Capitanias Hereditárias, que foi adotado em 1534 e dividiu o território brasileiro em 15 lotes que foram entregues a 12 donatários. Eram homens da aristocracia portuguesa, da confiança do rei, fidalgos, né, em sua maioria, que ao receber a terra se obrigavam a promover a colonização e exploração das riquezas sobre suas próprias custas, cabendo a eles parte dos lucros alcançados. Então, parte do lucro ficava com eles e parte era mandada para Portugal. Deviam ainda arrecadar os impostos e aplicar a justiça. Também tinha isso. Não era só colonizar, praticar a justiça no local. A gente já vai ver o que é isso. A carta de doação e o foral eram os documentos que oficializavam o recebimento da terra pelo donatário e o início de suas obrigações com o rei de Portugal. As capitanias eram hereditárias e não podiam ser vendidas nem divididas. Então, ali, quantas pessoas? Eram 15 lotes de terra para 12 donatários, assim chamados, essas pessoas da aristocracia que vieram de Portugal para colonizar, né, esses lotes, essas terras. Ali eles plantavam, produziam, plantavam cana de açúcar, né, e parte disso eles pegavam para eles e parte eles deslocavam parte como imposto para Portugal, tá? Então essa foi uma das primeiras ideias que a corte portuguesa teve para a colonização do Brasil. Bom, agora ali do mapinha ali, a gente tem na página 24, né, um documento que mostra isso, né? De todo o projeto, então de todo esse projeto de 15 lotes, apenas 2 capitanias foram consideradas lucrativas, que é de Pernambuco e de São Vicente, né? Uma delas foi São Vicente, porque havia recebido um incentivo inicial real quando da fundação da Vila de São Vicente por Martim Afonso de Souza em 1532. E a outra foi Pernambuco, né? Por causa do estabelecimento de latifundiários produtores de cana-de-açúcar e ainda pela proximidade de Portugal, sem comparada a localização dessa capitania às demais, tá? Então, as demais não deram certo, só 2 que prosperaram, 2 dessas capitanias hereditárias, né? Bom, depois do fracasso desses lotes, dessas capitanias hereditárias, o governo, Portugal vai ter uma outra ideia, que é o governo geral, né?
A distância da colônia em relação à metrópole, o fracasso de muitas capitanias e o perigo das invasões de outros povos europeus levaram à criação do governo geral em 1548. Que seria esse governo geral? O objetivo da coroa portuguesa era centralizar a administração colonial, ou seja, trazer alguém que comandasse, né, todos esses lotes que fossem possivelmente futuramente divididos, alguém da confiança, né, do rei que comandasse, que essa pessoa comandasse, né, tudo. E essa pessoa veio para a capitania da Baía de Todos os Santos, na Bahia, aliás, capitania da Baía de Todos os Santos, para servir como sede do novo instrumento administrativo, ou seja, a Bahia, né, Salvador foi uma das primeiras capitais do Brasil, né? O governo geral, ele era auxiliado pelo provedor mor, então não era só ele, tinha mais pessoas que o auxiliavam. O provedor mor, que era encarregado pela cobrança de impostos, pelo capitão mor da costa, responsável pela vigilância do litoral, e pelo ouvidor mor, responsável pela justiça da colônia. Então tinha a pessoa central, aí tinha aquele provedor mor que cobrava impostos, tinha o provedor capitão mor que cuidava da costa para possíveis invasões, né? E aquele que cuidava da justiça da colônia, de crimes que pudessem acontecer e ocorrer, tá? Bom, lá na página 26 da apostila, com o estabelecimento do sistema de capitanias hereditárias do governo geral, novas vilas foram surgindo ao longo do litoral do Brasil, né? Então, observe no mapa as primeiras vilas localizadas no litoral da colônia, né? Então, com a vinda de um governo geral e com seus auxiliares, vilas foram sendo fundadas. E aí a gente vê Natal, né? Natal, ali em 1593, Filipéia, 1595, Iguaçu, 1538, Olinda, 1535, né? Salvador, 1549, todas as vilas. Veja como e hoje essas cidades existem até hoje, né? Então, a história da sua fundação, São Jorge de Ilhéus, Santa Cruz, Porto Seguro, Nossa Senhora da Vitória, Espírito Santo. Não temos o Espírito Santo, né? São Sebastião do Rio de Janeiro, Santos, São Paulo, Nossa Senhora da Conceição, Itanhaém, Cananéia, que era São Vicente, tá? Então, vocês vejam, observem ali no mapa o surgimento das novas vilas, de vilas no Brasil, assim que se deu o início da colonização. Em Salvador e em outras cidades que iam surgindo, foram instaladas as câmaras. Bom, aí tinha lá o provedor, né? Provedor da justiça, ouvidor mor, né? Que era responsável pela justiça. E nessas vilas foram sendo criadas câmaras municipais. E elas eram compostas de vereadores escolhidos em eleições realizadas a cada 3 anos e pelos chamados homens bons. Então, nessas câmaras municipais, eles eram governados por vereadores que eram eleitos entre esses homens vindos de Portugal, os considerados assim homens bons, né? Que fossem grandes proprietários de terras, brancos e católicos. Tá? Eram esses requisitos que se pediam. As câmaras municipais, elas foram formadas por um juiz leigo, né? Também escolhido na própria localidade pelos homens bons. Mais tarde, algumas passaram a ser lideradas por um juiz de fora, magistrado vindo de Portugal. Então, lembram lá, né, que esse governo geral, essa pessoa que veio para organizar, né, trazida de Portugal, ela era responsável pelo governo geral, mas aí também esse governo, ele ocorria com o auxílio de uma pessoa que cuidava do litoral, né,
de possíveis invasores, outro que cobrava impostos, o outro que fazia a justiça, e aí possivelmente a criação dessas câmaras municipais, a existência de vereadores, eleito entre eles, de juízes também, né? Que no primeiro momento eram eleitos entre eles aqui, depois também veio juízes de Portugal. Os integrantes das câmaras municipais se reuniam 2 vezes por semana e eram responsáveis por resolver questões locais referentes à cobrança de impostos, aplicação das leis e relativas à comunidade, como o abastecimento de víveres, salubridade e higiene da comunidade. Então, nessas câmaras municipais haviam reuniões de 2 em 2 a cada 2 semanas para discutir, né, a cobrança de impostos e os problemas que pudessem ocorrer. Então, de uma forma retomada, né, uma forma de retomada desse tópico, era isso, né, sobre a colonização portuguesa da América, tá? De modo geral, basicamente, esses eram os tópicos que são tratados nesse capítulo, tá? Mais uma vez, foi um prazer estar com vocês, tá? Um grande beijo, um grande abraço e até amanhã na sala de aula, tá? Um beijão.